Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos complementando o que fizemos antes. Nós falamos sobre as Olimpíadas de Paris e ficou faltando alguma coisa. Então, esse vídeo terá o nome de O que ficou faltando. O que faltou dizer? Deem seu like, né? Porque eu vou dizer algumas coisas aqui que muita gente vai achar curiosa, pelo menos curiosa. Eu achei interessante dar esses dados finais. E não se esqueçam do nosso livro, né, que é a Jornada Arquetípica e o Tarot Divinatório. Outros irão seguir. O like vai fazer com que a plataforma recomende e assim teremos mais visualizações e teremos mais, portanto, nosso trabalho será espalhado e mais pessoas participarão dele. Tá? Então é importante o like, né? Você não vai pagar nada, eu agradeço, né, que você faça isso, dá o seu like. Então vamos começar agora dizendo, né, o que não foi dito. Então, começamos assim, né? Pareceu que tudo começava como na antiga Jockey Club. No Jockey Club antigo havia corrida de cavalos. Então tudo parecia que era uma corrida de cavalos. Um jogo. Os Jogos Olímpicos são um jogo. Antigamente, aqui no Brasil, nós temos no Jockey Club uma corrida de cavalos. Então, começou a corrida. Só que dois cavalos, então, estavam competindo com muito mais garra do que os outros. Esses dois cavalos, um era branco e esse cavalo pensava se queria ganhar, mas ele não cruzou a linha de chegada. Em lugar dele, então, o outro cavalo, cavalgado por um cavaleiro que tinha um manto vermelho, que era o seu sangue derramado na cruz. Então, o vermelho daí é sangue, o manto dele é o manto de sangue. Então, foi ele quem recebeu a bandeirada final. O cavalo dele chegou. Então, é mais veloz, melhor, portanto, era um cavalo de raça e de grande potência. É ele quem chegou. Ele cruzou a linha de chegada e recebeu a bandeirada final. Esse cavaleiro tem algumas qualidades, algumas capacidades. Nós vamos sentar aqui mostrar a vocês mais ou menos o que é. Então, aconteceu o seguinte, por exemplo, aquele cavaleiro vermelho, segundo alguns relatos, né, ele é capaz de mudar a natureza, ele domina a natureza. Então, segundo está escrito em algum livro, que algumas pessoas consideram sagrado, então ele é capaz de fazer com que a natureza obedeça a ele. Então, o que se pensava que seria uma coisa bonita, ou seja, haveria uma água filtrada, mineral, para ser bebida, então, na verdade, essa água vai ser transformada em sangue, como Moisés fez no Egito, transformando o rio Nilo em sangue. E ele também, a veste dele é de sangue. Então, ao invés do povo beber água pura, fresca, cristalina, água de fonte, então aparece o quê? Sangue. E não se bebe sangue. Então, é uma boa metáfora. Pensava-se que se beberia água de fonte, água cristalina e água boa. E sangue não serve para beber. Esse milagre aconteceu no Egito, a gente chama de milagre, então o Nilo virou sangue, né, com o bastão de Moisés. E aí os franceses e a imprensa mundial então perceberam que não era água a coisa boa, gostosa e necessária para o corpo. 86% das nossas células é feita de água e o povo esperava uma coisa boa, que construísse a gente, construísse o mundo. Na verdade, o sangue deve ser necessário para o corpo, mas não serve para beber. Então ele fez isso, mas fez outra coisa também. Aconteceu em Caná da Galileia a transformação da água em vinho e depois, na Santa Ceia, do vinho em sangue. Então parece que esse rapazinho, ele tem alguns truques na manga, né? Ele tem um ás escondido na manga. Mas tem outra coisa também. Por quê? Porque está a previsão do tempo previu que às 4 horas da tarde em Paris choveria muito. Então, Lady Gaga, que é uma pessoa famosa, eu não tenho muita intimidade com ela, porque eu sou da velha guarda, né? Mas Lady Gaga estava prevista para cantar às 4 horas. Ora, às 4 horas estaria chovendo, segundo a previsão do tempo. Ela antecipou de mais de 2 horas. Então, a plateia dela, que adora e delira,
né, que vibra. Então, foi às 4 horas, ela já tinha cantado. Então, parece que esse rapazinho também, né, o cavaleiro que tem o manto de sangue, ele, como antigamente, dentro da barca dos apóstolos, ele faz com que cesse a tempestade. Aqui ele faz o oposto. O tempo está bom no dia anterior, e no dia seguinte, então, o tempo está sombrio e chove um verdadeiro dilúvio. Raios, tempestades e uma chuva terrível que cai sobre Paris. E aí, Lady Gaga teve que antecipar o espetáculo dela. E os fãs dela ficaram desencantados, né? Então, uma coisa curiosa. Então, uma decepção. A primeira grande decepção. Os fãs de Lady Gaga saíram decepcionados. Além disso, aconteceu uma coisa muito, muito, muito curiosa. Durante a chuva, então, os transeuntes, houve passeio pela rua, e nesse passeio pela rua, então aparece uma coisa interessante. Essa coisa interessante é o seguinte, ó, aqui nós temos no livro, né, roedores, mas aqui é o seguinte, está relatado por quem estava andando pela rua, que a chuva fez com que os ratos saíssem dos bueiros, porque os bueiros encheram de água. Então, a multidão que estava andando pela rua, na verdade, nunca aconteceu isso, uma multidão andando pela rua, isso é feito num local selecionado, muito bem feito, muito bem construído. De repente, a multidão que está andando, acompanhando as Olimpíadas, então vai ver rato nos seus pés. E os ratos ficam sendo pisoteados pelas pessoas, e as pessoas horrorizadas por causa dos ratos que estão saindo do bueiro. Então, é o contrário. No Egito, então são rãs. E aqui, então, são ratos. Não deixa de ser não deixa de haver uma certa semelhança. Então, ao invés de rãs, ratos. Então, nós temos aqui, né, a rãs. No Egito, a praga foi de rãs. Então, nós temos aqui a rãs. Né? No Egito foi rãs. Lá foi ratos. Todos os dois animais asquerosos, animais que nós não concordamos, não gostamos. Então, parece que houve uma repetição, assim na terra como no céu, diz o Pai Nosso. E Hermes diz em cima como embaixo. Ou seja, há uma guerra lá em cima. E essa guerra se reflete aqui embaixo. Ratos e rãs. Então, dois animais que são asquerosos ao vulgo, ao popular. Então, mais uma vez, parece que alguma coisa que está acontecendo não é natural, está além do natural. Muito bem, mas não é só isso. Aconteceu de uma mulher invadir uma igreja. Essa mulher estava grávida. Ela trazia no ventre uma criança, um filho. E ela entra numa igreja, invade uma igreja, e para mostrar, então, para fazer um protesto, ela então invade a igreja e de seio de fora, portanto nua, praticamente nua. O que é que ela faz? Ela pretende fazer um protesto, ou seja, ela traz no ventre uma criança e entra na igreja para poder dizer que ela está fazendo propaganda da interrupção da gravidez. Nós não vamos dizer o nome, mas você sabe que termina em orto. Né? Então ela trazia a criança no ventre. E aí, para fazer escândalo, ela invade uma igreja, ela é revolucionária, vamos dizer assim, ativista. Então ela está grávida e aí ela leva essa criança para dizer que ela não queria que essa criança viesse à luz. Então o que acontece? Invasão de propriedade privada é crime, né? Desrespeitar a religião dos outros é crime. Então, e aí ela é presa e levada ao tribunal, o Tribunal da União Europeia. Para incrível que pareça, o tribunal absolve. Então ela fica sob custódia durante 2 ou 3 dias, depois vai ao tribunal. O tribunal, curiosamente, né, despreza a lei que diz que a propriedade privada, né, não deve ser desrespeitada. Ela invadiu uma igreja, foi com os peitos de fora, então já é um escândalo. Quem estava lá, né, as velhinhas rezando lá o seu texto, as suas ladainhas, ficam escandalizadas, nada disso é levado em conta. Escândalo é um crime, escândalo público é um crime, e invasão de propriedade privada é outro crime. Mas bem, o Tribunal da União Europeia não somente absolve, mas dá um prêmio a ela, uma indenização. Ela é indenizada. Então, minha gente, o que é que está vendo?
é uma desordem mundial, porque se ela cometeu 2 crimes, invasão da privacidade, escândalo público, né, e fazendo propaganda de que a vida não interessa a ela, então isso tudo deveria ser torná-la uma ré. Ela não se torna ré, se torna uma heroína. Então os valores estão invertidos, assim como a bandeira das Olimpíadas, que foi hasteada de cabeça para baixo. Então o mundo está de cabeça para baixo. Porque o que seria 3 crimes, então aqui é premiado. Ela é indenizada em uma quantia grande de euros. Então, não é à toa que a bandeira das Olimpíadas foi hasteada de cabeça para baixo, né? Ao contrário do que deveria acontecer. Deveria ser hasteada de cabeça para cima, mas é hasteada de cabeça para baixo. Então, minha gente, parece que a serpente do Éden, que estava, portanto, rastejante, agora ela está em pé. Ela ergueu-se. Então, como eu disse, está em cima é como está embaixo. Essa serpente, né, é dita num determinado livro lá, que ela rastejava. Então, aqui ela está em pé, ergueu-se. Então, era isso que os produtores das Olimpíadas de Paris esperavam, que a serpente se erguesse. Acontece que a imprensa mundial, a mídia mundial, então, considerou que aquilo não foi espetáculo. Aquilo foi uma cacoépia, ou seja, foi uma coisa horripilante, né? Foi uma tragicomédia. Então, a serpente não se ergueu. Ela continuou rastejando. Não aconteceu isso aqui. Eles esperavam isso, não aconteceu. Então, alguma coisa interferiu. Algo interferiu. Então, como diz Hermes Trismegisto, né, o que está em cima é como está embaixo. Então, está havendo uma batalha no céu e uma batalha na terra. Uma batalha no mundo superior, uma batalha no mundo inferior. Então, parece que tudo indica que há 2 mundos e o que está acontecendo em um mundo está acontecendo em outro mundo. É como um espelho. E aí temos agora algumas coisas muito, muito curiosas. Vou dar a história. Iniciaram-se os Jogos Olímpicos, as Olimpíadas, como Jogos Olímpicos, no ano 776 a.C., na Grécia, na cidade de Olímpia. E foram proibidos durante algum tempo. Depois de certo tempo, então, por iniciativa da França, exatamente sempre a França, Paris. Então, o presidente da França, na época, né, financia o reinício das Olimpíadas. Ele estava com bastante dinheiro. E assim, ela é renovada. E começa no mesmo lugar, não em Atenas, não sei, mas na Grécia, onde começaram. Talvez em Atenas. Agora, o futuro das Olimpíadas parece que é triste. Por quê? Porque aquilo que deveria ser, então, a união de todas as nações, promover a paz, então terminou criando uma desordem e nós estamos vendo que o mundo não está em paz. Os países não estão em ordem. Não está havendo a união e a fraternidade entre os países. Está havendo litígio, está havendo guerras, está havendo, então, digamos assim, um conflito, né, internacional. Então, as Olimpíadas deveriam fazer o quê? Contribuir para unir os nossos países, por exemplo, que está o Brasil, né? Então, deveria ser uma união de todos esses países, mas acontece que esse espetáculo foi tão feio, foi tão horrível, que desuniu. Algumas pessoas até aplaudiram, mas foi uma minoria, né? Chegou-se a dizer, uma filha que eu tenho, chegou-se a dizer que aquele cavalo do Cavaleiro Branco do Apocalipse, na verdade, foi mal interpretado. Nós que somos religiosos, então nós temos um preconceito, que aquele cavalo, na verdade, era o símbolo do rio Sena. Só que o cavalo do rio Sena é um simples cavalo, só o cavalo. Eu tenho a figura, né, na internet tem, então é um cavalo. Mas esse daí tinha asas, aqui não está, tinha asas e era montado por uma dama. Essa dama tinha a bunda em cima da bandeira das Olimpíadas. Então há uma diferença. O cavalo representa o rio Sena. Então uma filha minha disse assim, na verdade os religiosos veem mal em tudo. O cavalo é o símbolo do rio Sena. Acontece que, porque corre muito. Então, mas acontece que aquele cavalo tinha asas. Outra coisa, né? Tinha um cavaleiro. E o cavalo representa o rio Sena, é só um cavalo. Aqui então é um cavalo com um cavaleiro. E tem asas.
e asas são significativos de anjos, ou de seres de outra dimensão. Então está vendo uma coisa entre duas dimensões. A minha filha, eu sinto muito, minha filha, mas você não está vendo as coisas dentro da ótica certa. Você está querendo justificar o injustificável. Né? O cavalo sozinho é o rio Sena. Esse está montado por uma amazona, né? Não é por um cavaleiro, é uma amazona, e ela está sentada em cima da bandeira das Olimpíadas, e ele tem asas. Então, é um ser de asas, é um ser que voa, é um ser que domina o ar. E o ar é dominado pelos silfos, ou seja, os seres angélicos. Então, não é exatamente isso. Você quis justificar dizendo que nós temos uma sede enorme de desmoralizar as coisas e considerar tudo sempre de uma ótica, né, muito, vamos dizer, cheia de mistificação, e assim nós desvirtuamos o sentido das coisas. Mas um cavalo é um cavalo. Agora, o cavalo de asas não é o símbolo de Lucena. Além de mais, de metal. Né? Não era um cavalo comum, não era um cavalo mesmo, é um cavalo de aço. Então, o cavalo que representa o rio Sena é um cavalo comum. Esse não, é de asas e é de aço. Então, não tem nada a ver. Né? Pegasus, da mitologia grega, é um cavalo de aço. Mas o símbolo de Sena não é um cavalo de aço, é um cavalo comum. E nem tem asas. Né? Então, Pegasus tem. Então, alguma coisa eu acho que você aí errou. Você quis justificar o que é injustificável. Então, vamos ver agora o seguinte. Vamos ver que as Olimpíadas, então, parece que não tem futuro. Por quê? Porque cada vez mais o futuro das Olimpíadas parece ser muito sombrio. Gastos inúteis com grandes cidades, grandes construções para as Olimpíadas, e depois essas cidades, esses pontos olímpicos, essas construções olímpicas ficam abandonadas. Por isso fez um cálculo, né, a oscilação dos gastos. O Brasil pagou 85 milhões, mas a média é entre 20 a 40 bilhões. É uma quantidade astronômica que é gasta. E depois o que é que acontece? O que acontece depois é que essas cidades, né, às vezes nem são construídas. No Brasil nós temos um exemplo de uma cidade, né, que ficou depois assim, ó, foi feito um estádio. Esse estádio hoje não é mais usado. Então está lá. Foi construído, mas não é usado mais para nada. Então foi gasto alguns milhões para poder fazer esse estádio, e esse estádio está abandonado. Podia servir de teatro, podia servir para música, espetáculos musicais ou várias outras coisas. E acontece ainda algo pior, porque as cidades, no Brasil, por exemplo, nós temos uma construção que foi iniciada para ser usada nas Olimpíadas do Brasil. Só fizeram os alicerces. Até hoje. Então, não me lembro o ano da Olimpíada do Brasil. Acontece que fizeram os alicerces de uma construção que ia ser usada nas Olimpíadas. Até hoje não saiu os alicerces. Então, parece que as Olimpíadas ou dão azar, né, ou então os países não levam tão a sério. Ou então não tem suficiente dinheiro. Porque entre 20 bilhões e 40 bilhões é dinheiro pra caramba, para não dizer outra palavra. Então, está aqui, no Brasil tem um lugar assim, somente os alicerces. Até hoje não foi construída. Pararam, deixaram para abandonaram. Está abandonada. Então, o futuro das Olimpíadas parece que vai ser triste. Né? Então, o velho mundo, governado pelos reis velhos, né? Então, segundo os inovadores, né, de um tipo de Olimpíada que é completamente diferente das velhas Olimpíadas de Moscou, de Pequim, do Brasil, né, da Rússia, da Moscou, já falei, né? Então, de Paris, então, são diferentes. A de Paris então, é diferente de todas elas, porque pretende ser moderna, não quer ser velha, com as Olimpíadas velhas. Mas acontece que as Olimpíadas velhas, na verdade, uniram só a Rússia que teve a resistência, porque havia uma proibição lá da entrada de LGBT, de gays, e então aí os atletas que eram gays disseram que não iriam.
Mas o presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse que a lei só se aplicava aos naturais do país. Ou seja, os atletas estrangeiros podiam entrar com crachá e não ser incomodados pela polícia. E assim foi, eles foram. Então tudo deu certo, aconteceu as Olimpíadas da Rússia. Então, Putin tinha um obstáculo, mas ele conseguiu uma solução para esse obstáculo. E os problemas da Olimpíada de Paris não foram solucionados. Então parece que vai ser, o futuro das Olimpíadas vai ser triste. Aqui eu tenho alguns dados. Vamos ler para vocês, vamos encerrar fazendo esses dados. Então, nas últimas Olimpíadas, últimas eu digo assim, há um tempo bastante longo, a cidade de Boston e o Canadá, que se candidataram, depois por pressão popular, porque o povo está precisando de dinheiro, e percebendo que ia gastar fortunas inúteis, porque são ruínas e inaproveitadas, então pressionaram o governo, fizeram protestos nas ruas, e o governo do Canadá e de Boston, então, desistiram. Então, saíram da candidatura, retiraram a candidatura. E tudo por pressão da população. E então, agora, nós temos agora somente uma cidade para a próxima Olimpíada 2028. Daqui a 4 anos vai ter outra, que é Brisbane, na Austrália. Ou seja, na Queen Islands, ou Islands, né, na Austrália. Então, só uma, não há concorrente. Então, ao contrário, ao invés de haver vários países que seriam concorrentes, então esses países desistiram. Então, não sei qual é a bandeira da Austrália aqui, mas entre essas bandeiras está a da Austrália. Então, só há um candidato. Não há, portanto, um certame, não há uma competição, como no caso da sede quando foi o Brasil, quando foi a Rússia, quando foi Pequim. Então, não há. A de Paris, então, foi a última e foi uma desgraça e um desânimo para as próximas Olimpíadas. Então, só Brisbane, parece que tem dinheiro, Austrália, vai sediar as Olimpíadas. Não tem competidor, não tem ninguém mais que queira se candidatar. Então, a Brisbane vai, tem grana, então, a Austrália deve estar com dinheiro, e então a solução final que o Comitê Olímpico achou em vez de ser como Vladimir Putin, né, que achou uma solução viável e aconteceu as Olimpíadas, porque só os naturais da Rússia que teriam, só estavam submetidos àquela lei. Mas os estrangeiros usariam crachá e poderiam circular livremente, não importa que gênero eles tinham. Agora, o Comitê Olímpico, então, vendo que está esvaziado, talvez não haja mais Olimpíadas, então decidiu fazer o seguinte: a solução encontrada foi: vamos construir uma cidade olímpica. E essa cidade será única. E ela será estruturada de tal maneira que todos os países do mundo vão pagar para essa cidade. Ou seja, não será em nenhum desses países, mas todos vão pagar. Cada um deles vai contribuir com a quantia para fazer uma cidade única, que será a cidade olímpica. Talvez seja em Atenas, que foi o lugar onde começou tudo, né? As Olimpíadas vêm dos Olímpicos, do Monte Olimpo, né? E devem o nome a Olimpíadas. Então, a solução, segundo o Comitê Olímpico, é construir uma cidade olímpica, onde tenha hotéis, onde tenha lugares para a população rica se alojar, portanto, e a Vila Olímpica, onde ficam os atletas, e todos os países do mundo vão ter que fazer o seguinte: desembolsar uma quantia para poder construir essa cidade, que será, então, a única cidade. Não haverá mais competição, não haverá mais sorteio, então será somente uma cidade. Assim, todo mundo vai pagar o pato. Todos vão pagar o pato. Então parece que o mundo, né, desistiu das Olimpíadas. Parece, tudo indica que aqui é um planisfério, então o mundo não está mais inclinado às Olimpíadas. As Olimpíadas de Paris, então, mataram o espírito olímpico, ao contrário do que eles queriam. Então, de vida, eles terminaram ceifando, né, o espírito olímpico, e a solução será, se acontecer, mas é a meta, o objetivo do Comitê Olímpico, uma cidade única, onde todos os países do mundo
os governantes do mundo, então contribuam com seu dinheirinho, né, arrecadando impostos ou especialmente donativos para fazer a cidade olímpica, uma única cidade. E assim, aí qualquer país, de repente, poderá ir. Essa será a solução encontrada e essa é a notícia final. Não, provavelmente vai acontecer, porque se não for assim, acabam essas Olimpíadas. O que aconteceu no ano 776 a.C., então 776 mais 2024 dá, portanto, 2.740 e qualquer coisa. Se é a solução, bem, é a proposta. Agora decidam vocês, então, o que foi o resultado do que seria um evento, um espetáculo, e na verdade que o grupo Punk foi uma tragédia, foi uma comédia. Né? Se não fosse trágico, seria cômico. Então, praticamente detonou, né? Destruiu o espírito olímpico com o achincalhe que fez, né, aos símbolos religiosos, né, dos cristãos. Façam com os muçulmanos, como a Charlie Hebdo. Não farão, porque o muçulmano não dá a resposta. Então, só os cristãos. Só nós cristãos somos atingidos, porque nós não vamos fazer reação nenhuma. Vamos apenas pedir diplomaticamente que não usem nossos símbolos sagrados, né, nos cultos profanos, ou seja, nos espetáculos profanos. Assim, encerro esse vídeo, deixando a você o critério de ver se isso completa o vídeo anterior e se aclara mais e melhor o futuro das Olimpíadas e o resultado das Olimpíadas de Paris, que pretendia inovar, então sair da velha ordem e entrar numa nova ordem. Mas essa nova ordem não aconteceu. Então, devia ser sair da velha ordem e entrar na nova ordem. Mas acontece que essa nova ordem está em perigo. Então, a velha ordem subsistiu durante muito tempo e a nova ordem está em risco de não acontecer. Então, é isso que está acontecendo. Aqui nós temos o líder da nova ordem mundial. Então, parece que ele está com dificuldades. Mas ele vai sair? Depende. Vocês é que decidem. Assim nós acabamos nosso vídeo. Dê o seu like e nós vamos então agora encerrar os 27 minutos. Até o próximo, que eu vou em frente. Não esqueçam de dar o like.